Olá, boa noite. Salve Henrique, salve Fábio. Boa noite a todos. Oi Rafa, boa noite, querida. Desculpem, eu só vejo alguns nomes aqui. Alexandre, Raquel, boa noite, querida. Boa noite. Veve, boa noite, boa noite. Várias pessoas chegando, sejam todos. Renata, boa noite, Renata. Renata, se não me engano, do Canadá. Nayara, boa noite. Micheline, boa noite, querida, boa noite. Tantas pessoas chegando, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. E mais esse nosso estudo do livro Renovando Atitudes. Vamos só aguardar mais um pouco para que outras pessoas cheguem. Ainda não são exatamente 8 horas, eu acho que não, para que a gente possa começar o nosso estudo. Boa noite, Dani. Várias pessoas chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Depois só me digam se... Oi, Ed, boa noite, querida. Se a minha voz está boa ou não, porque eu falo assim baixinho mesmo. Bianca, boa noite. Sejam todos. Yara, bem-vinda, querida. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cássia, boa noite, querida. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Cristo nos abençoe e conceda a todos nós um bom estudo. Vamos então iniciar, vamos fazer a nossa prece de início para que possamos estar todos juntos. Convido então a quem quiser que feche os olhos e vamos conversar com Cristo que se faz presente, com a espiritualidade maior que se faz presente junto a cada um de nós. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos novamente e viemos, Mestre, buscando a Ti, buscando a Tua presença para as nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, em busca de esclarecimento para as nossas almas, fortalecimento, consolo. Aqui viemos buscar alimento para a nossa alma, para que continuemos caminhando em Tua direção. Alguns mais rápido, outros mais devagar, mas o que importa, Senhor, é caminharmos na Tua direção, na estrada luminosa que Tu deixaste para cada um de nós. Auxilia-nos, Senhor, para que aqui possamos aprender mais a nos tornarmos pessoas melhores, compreendendo o nosso próximo. E agora te pedimos, Mestre Jesus, faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual responsável por estes trabalhos e da equipe espiritual que se faz presente em cada uma das casas das pessoas que aqui estão, nós damos por iniciado nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, então,
Voltamos e damos continuidade ao nosso estudo. Hoje nós estamos indo para o capítulo 4 do livro Renovando Atitudes. Esse livro, para quem não conhece. Paulinha, Janaína, boa noite. Ana, boa noite. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou ver se... Henrique, você está aqui conosco, não está? Dê um alô aqui só para eu te convidar para que você fale um pouco. Vamos convidar o Henrique da ONG Salve a Si para que ele possa falar um pouco sobre a ONG que ele possui para dependentes químicos. Beleza? Vamos lá então, Henrique. Vamos ver se semana retrasada nós não conseguimos. Vamos ver se hoje nós conseguimos. Eu e o Henrique tentamos e ele de novo não apareceu, mas ao menos a voz dele apareceu. Então tá ótimo já. Henrique, eu já tentei, já te conectei, já te enviei a solicitação. Estamos só te aguardando para que você fale um pouquinho aqui para todos nós. Eu já te convidei, querido. Verifique aí. Vou tentar de novo, então. Vamos lá. Não. Querido, aqui está mostrando que eu já te convidei. Você não está vendo aí a solicitação? Deixa eu tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos ver se ele aparece agora. Oi, Jack, boa noite. Salve, querido, boa noite. Complicado, né? Eu nunca apareço, né? Difícil. Você sabe Não que importa, querido. eu tô encostado no modem com 140 megas e mesmo assim, acho que a questão do horário, todo mundo fazendo live às 20 horas, fica um pouco complicado. Mas o pessoal está nos ouvindo bem aí, né? Creio que todos. Pati, oi, Pati, querida, tudo bem? Pois é, Cássia, não estamos vendo o Henrique, mas ele vai nos dar um recado. Nos conte, Henrique, como estão as questões lá na Salve a Si? Como está o seu trabalho com as pessoas, com os moradores de rua? Bem, o trabalho está bem intenso, Jack. Nós estamos com uma frente muito grande de acolhimento que ela demonstra exatamente o que está acontecendo hoje com as pessoas que estão entendendo o que está por trás da pandemia. Exemplo, eu vou falar rapidamente o que é a ONG para quem não conhece e o que está acontecendo. A Salve a Si é uma ONG que tem uma comunidade terapêutica, um centro de reabilitação para dependentes químicos gratuito, que já funciona há cerca de 12 anos aqui aos arredores de Brasília, na cidade ocidental. Lá nós temos hoje mais de 120 homens em tratamento. Eles têm psicólogos, terapeutas, conselheiros, coordenadores, assistentes sociais, eles vão ao psiquiatra, eles têm toda uma equipe multidisciplinar para cuidar deles numa fazenda linda. A fazenda tem uma estrutura bem grande, são 33 hectares, eles têm campo de futebol, piscina, academia, salão de jogos, biblioteca, cinema, auditório, uma cozinha maravilhosa, Jack, com fogão a lenha. Eles têm criação de gado, galinha, lá sai 500 ovos por dia para a mesa deles, né? Isso, nós temos 4 tanques de peixe, criação de tilápias. E o mais legal é que o modelo de acolhimento é fazer com que eles se desenvolvam na busca da retomada de sua autonomia, cuidando de tudo. Então, são eles que plantam as hortas, são eles que cuidam do pomar. Nós temos agora um projeto novo, pimentas nucleares, fortes que existem. Eles têm um viveiro que nós estamos batendo quase 7.000 mudas, né? Então, eles fazem não só o plantio da germinação, até que a pimenta cresça, mas a colheita do fruto e também as conservas, massalas, molhos.
Enfim, daqui a pouco vai chegar uma pimentinha aí para você, viu, Jack? Uma pimenta muito saborosa. E eles têm um acompanhamento até a reinserção social, né? Desde a alfabetização para quem precisa, até os cursos na reinserção social para a gente conseguir arrumar emprego para eles e devolvê-los à sociedade com o máximo de proteção possível para não acontecer a recaída, porque a dependência química é uma doença muito séria, muito grave, e ela tem um problema que a recaída, às vezes, pode ser o que causa o desencarne. Então, é muito importante o cuidado com eles em todas as áreas da vida deles para uma reestruturação. E o principal dos trabalhos é o trabalho espírita, que acontece lá, que é o grupo Luiz Sérgio de Carvalho, que vai todos os terceiros sábados, e que, infelizmente, por conta da pandemia, não está ocorrendo. Mas nós sabemos que os tarefeiros de Jesus, as equipes espirituais também estão arduamente lá, trabalhando para que todos permaneçam isolados e cuidados. Jack, eu quero concluir, lógico, pedindo a ajuda de todos que estão nos assistindo. Pessoal, conheça a Salve a Si, ela está em todas as mídias sociais, está em todas as redes. É só digitar Salve a Si, que tem material nosso para todo lado. Eu vou concluir agora, no Dia das Mães, 12 anos limpo. Eu fui usuário de crack, de todas as drogas. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha sobriedade é o fato mais importante da minha vida. E é a partir dela que a gente consegue levar esperança para muitos lares. E uma maior fonte de esperança que nós estamos encontrando agora, Jack, são as pessoas que estão doando e estão perguntando, e as pessoas que eu estou vendo na rua? Então eu oriento todo mundo que entra em contato comigo. Se você vê uma pessoa em situação de rua, de preferência não aborde sozinho, procure abordar sempre com uma pessoa junto, aborde com um carinhoso bom dia, boa tarde, como vai você? Você está precisando de alguma coisa? Olha, não tem como dar dinheiro, mas eu posso alimentá-lo, eu posso dar roupa, mas o ideal é te oferecer algo mais especial. Eu sou voluntária à distância, mas eu já me sinto assim. Tem muitas pessoas falando isso, sabe, Jack? Existe uma instituição chamada Salve a Si, que pode te acolher, você vai ter moradia, alimentação, dentista, médico, você vai ter tudo. Por que você não aproveita nesse momento que o vírus está nas ruas, pode chegar até você e até acontecer o pior, para conciliar o útil ao agradável? Fazer um tratamento para dependência química e ainda ficar protegido do Covid-19. Então, tem muitas pessoas me ligando, mandando WhatsApp, está maravilhoso. Eu estou percorrendo Brasília inteira. Na conclusão disso, Jack, é que eu deixo um abraço fraterno de novo. Obrigado, querido, por esse olhar tão carinhoso. E eu estou louco para essa pandemia acabar, para você ir lá na fazenda e distribuir esse amor tão grande que você tem no peito. Eu vou. Tenha certeza, querido, que eu vou. Sim, muito tenha amor, certeza disso. para todos que estão aqui, que Jesus possa continuar a nos abençoar como Ele vem fazendo. Amém. Amém, amém. Fique com Deus, querido. Boa noite, Henrique. Gratidão por estar aqui. Tchau, muito paz. Tchau. Queridos, queridas, é isso, né? Nós estamos aqui, quinta-feira, 20 horas e 13 minutos. E nesse momento, tem pessoas que estão na rua passando fome, passando frio, pessoas lutando contra a dependência, que eu não faço ideia do que seja. Eu não faço ideia do que é ter um vício. Porque, na verdade, quando você tem um vício, você não está lutando só contra você, contra o seu próprio cérebro, contra o seu organismo. Você está lutando também contra os amigos, contra os seus companheiros de vício da espiritualidade. Então, é uma luta extremamente inglória. E o trabalho que o Henrique faz, sem dúvida alguma, é lindo, lindo, lindo. São 8h13, então vamos logo começar o nosso estudo, porque eu queria que fosse um estudo de 1h30, mas não dá, é só de 1 hora. E aqui no meu Insta, eu já postei outro dia as contas bancárias para quem quiser auxiliar, tá certo? Para quem quiser auxiliar a Salve a Si nesse processo de dependência química, os nossos irmãos, é muito legal.
Não sou senhor, não. Seja lá quem for, eu não enxergo direito, tá, pessoal? Desculpa, porque aqui não tem muita luz. Alguém me chamou de senhor, não sou senhor, não, tá? Eu sou eu mesmo. Se me chamar de bestinha, eu tô atendendo, tá certo? Simples assim. Vamos lá então, queridos. Capítulo 4 do livro Renovando Atitudes. Tempos da ignorância. Curiosamente, esse tema de hoje é bem legal. Tempos da ignorância. E ele vai iniciar, Hamed vai iniciar, na verdade, fazendo uma menção ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Aqui está um trecho pequeno, eu vou falar o trecho todo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48, Jesus vai dizer: porque aquele que fizer coisas dignas de açoites e não o souber, com poucos açoites será castigado, mas a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, é sobre isso a nossa leitura hoje. É sobre isso. Tempos da ignorância. Na verdade, nós sempre, nós sempre vivemos em tempos de ignorância e agora continuamos, não tem jeito. Eu não vou ler todo o capítulo porque é muito longo, mas eu destaquei algumas partes e a gente vai desenvolver, ok? Eu vou falar durante uma meia hora e aí depois de meia hora aí eu falo, gente, se alguém tiver alguma pergunta, digita porque eu posso ver, tá? Porque ou eu me conecto com a espiritualidade que está aqui, que esse trabalho não é meu, ou eu fico lendo aqui todos os comentários, então eu realmente preciso estar conectado com o lado de lá, ok? Então vamos lá. Logo no primeiro parágrafo, o Hamed nos diz: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Aí já na outra página, vamos dar continuidade. Ele vai falar sobre a reencarnação. A reencarnação se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas, nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos vivenciais, tornando-se uma pessoa única. As diversidades do nosso tempo de criação é a resposta da questão 78 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar quando as almas foram criadas, a espiritualidade simplesmente responde: nós não sabemos. Então, a diversidade do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem estas mesmas experiências, estruturas sexuais masculinas ou femininas, vivenciadas e motivações várias, desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses e grau de raciocínio e discernimento. Eu podia falar 2 horas só sobre isso aqui. E aqui ele já inicia, já agora, na verdade, é o meio do capítulo, mas ele fala uma coisa muito importante. Vamos prestar atenção no que ele fala. As diversidades do nosso tempo de criação. Isso é uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Eu não sei quando a minha alma foi criada. Com certeza você também não sabe quando sua alma foi criada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez pode ser que eu esteja convivendo com uma alma que é mais antiga do que a minha, ou quem sabe que aproveitou melhor as suas reencarnações, ou uma alma que seja mais nova do que a minha, ou que não tenha aproveitado tanto as suas reencarnações. É isso que é importante nós entendermos. Nós não somos iguais, queridos. Como eu sempre digo, a despeito da nossa idade biológica, cronológica, a idade espiritual, ela é diferente. E nem sempre, aliás, nunca acompanha. E esse é um ponto que a gente precisa entender. Então, às vezes, você está vivendo com uma pessoa que, de repente, vamos supor, eu vou jogar isso muito assim no ar. Vamos supor que eu vivi, sei lá, 1000 reencarnações, um número completamente hipotético, ok? E outra pessoa tem vivido 500 reencarnações. Será que a gente vai estar na mesma gradação evolutiva espiritual? É provável que não. E eu preciso entender isso. Ah, mas por que está todo mundo aqui junto e misturado? Por um simples motivo. Os que já estão mais adiantados
servem como exemplo para aqueles que ainda não estão tão adiantados. E é simples assim. E é simples assim. Portanto, aqueles que estão aqui embaixo, que nos colocam em teste, fazem com que a gente possa evoluir, de preferência. De preferência, a gente utiliza eles, por incrível que pareça, como degrau. Por quê? Eu vou trabalhar mais a minha compreensão, minha tolerância, minha paciência. E, por outro lado, eles que estão aqui embaixo, olhando, nos tomam como exemplo, não em absolutamente tudo, mas em uma conduta ou em outra. Então, estão vendo que nós nos ajudamos? Quem está aqui embaixo ajuda quem está aqui em cima e também aprende. E quem está aqui em cima ajuda quem está aqui embaixo e também aprende, também evolui. Então, é uma via de mão dupla. Hamed continua. Relativos e não generalizados devem ser os modos de vermos as coisas e as pessoas. Isso na semana passada nós já falamos, né? Como Hamed diz, você pode condenar a prostituição, mas você não pode condenar a prostituta, porque você não sabe a história de vida, o momento evolutivo daquela pessoa. E é simples assim. É simples assim? Sim. Não é? Não. O problema é que nós estamos sempre olhando para o outro, julgando, criticando, atirando pedra. Mas a média é muito clara, a espiritualidade é muito clara. Claro que nem com isso querendo dizer que a gente sempre consegue, o nosso emocional consegue aprender o que a gente deve fazer. Mas aí adentra o famoso vigiai e orai, sempre. Mateus 26:41. Hamed continua. Como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e mediocridades por entre odores de bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão de Deus que seja saudável, mas sim com um conceito distorcido, adquirido por crenças de um Deus ameaçador e temperamental. E aqui é importante, eu acho, se eu não me engano, que à frente ele vai dizer isso. Veja, para vocês que estão aqui, quem estiver aqui que já teve filho pequeno, quando o filho é pequeno, ele começa a engatinhar, o que a gente faz? A gente tampa buraco de tomada, esconde faca, tesoura, tira coisas de vidro de cima da mesa. Não é isso que a gente faz? Por quê? Porque a criança não sabe. Ela ainda está aprendendo. Esse é o ponto. Então, uma coisa é eu ter a consciência que eu estou agindo errado. Outra coisa é eu ainda não ter essa consciência e agir. Serão duas medidas diferentes. Porque eu não posso imputar um castigo, uma culpa em uma criança espiritual. Mas se já é um adolescente, já sabe o que é certo e o que não é. Ah, aí a responsabilidade vai ser outra. A quem muito for dado, muito será cobrado. Sempre, isso é muito importante que a gente tenha noção. Eu não entendi. Alguém falou aqui, tá normal o sinal. A Paulinha falou, mas eu espero que eu esteja falando, né? Não seja que nem daquela vez que eu falei pro nada. Não, mas as pessoas estão aqui, que bom. Vamos voltar à média. Esse processo evolucional nos mostra que poderíamos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com a sua idade astral ou idade espiritual. Entenderam? Uma criança brinca, um adulto já não brinca tanto. Criança pequena, o que que é? Vai brincar de carrinho, de boneco, de brinquedinho de montar, seja lá o que for. Agora, quando você já é adulto, você não brinca mais. Por quê? Você já passou dessa fase.
Você já passou dessa fase. Esse é o ponto. Então aqui, isso é muito importante o que ele diz. Gente, a gente tem muito que entender isso, vivenciar, compreender e interiorizar isso. A gente tem muito. Características próprias e certas de acordo com a sua idade astral ou espiritual. Por favor, vamos entender. Não é porque a pessoa tem a mesma idade que você, o próximo pode ser mais velho ou um pouquinho mais novo, que ela vai se comportar como você gostaria ou como você se comporta. Olha só, imagina o seu anjo da guarda. Ele é mais evoluído do que você, tá certo? Resposta da questão 490 do Livro dos Espíritos. Então ele vai olhar para mim e às vezes eu vou tomar atitudes de criança espiritual. Aí meu anjo da guarda vai falar, cara, de novo, não acredito. Sério, Jack? De novo, novamente, outra vez? Eu vou falar, é... Por quê? Porque ainda sou uma criança espiritual. Agora, se eu já me comportar, se eu já for um adolescente, a expectativa do meu mentor espiritual já é outra. Assim como a visão de Deus, do Cristo, da espiritualidade para nós, igualmente ou é. Então, ops, não sei no que eu mexi aqui. Então, isso é muito importante. Querem saber uma coisa? Quanto mais a gente interiorizar esse conceito e vivenciar, mais a gente vai conseguir viver bem com os outros. Por quê? Às vezes eu vou olhar para o meu próximo e vou perceber que o outro, ele está dando o seu melhor. É só isso. Ele está dando o seu melhor. E aí, a partir daí, eu não posso exigir dele mais do que ele tem capacidade para me dar. Porque quanto mais eu exijo de alguém algo que ele não consegue me dar, mais eu vou me frustrar, mais eu vou me decepcionar. E é importante que a gente entenda esse conceito. E é como eu sempre digo, não é para o outro, não. É para você ter paz na tua vida. É para que a paz se faça presente. Você olha para alguém e vai falar, ok, é uma criança espiritual. Vai olhar para outro e vai falar assim, nossa, ele se já é mais adulto. Vai olhar para outro e falar assim, nossa, ele está junto comigo aqui, meio adolescente espiritual ainda. Gente, eu queria que alguém fizesse qualquer comentário, porque eu não sei. Ah, pronto. Então, por isso tem almas antigas em algumas pessoas novas de idade, sem dúvida. Sem dúvida, querida, sem dúvida. Eu estava até na dúvida se esse trocinho estava funcionando ou não, mas que bom que veio um comentário agora. É essa a questão. Às vezes a gente olha para os nossos pais e fala assim: meu Deus, parece uma criança. E não é porque é muito velho ou atingiu um grau de senilidade, não é isso, não. É porque espiritualmente você olha e fala assim: é o melhor que ele, que ela tem para dar. E vamos entender uma coisa: essa é exatamente a lei do progresso. A cada nova geração, a humanidade vai melhorando, portanto, é natural. O natural seja que, com o tempo, nós consigamos nos tornar melhores do que os nossos pais e nossos filhos serão melhores do que a gente. Essa é a lei do progresso, é assim que a humanidade evolui. Tá certo? Oi, Pri, boa noite. Voltemos a Hamed. Para variar, eu não sei onde eu parei. Isso acontece muito, então tenham paciência. Ok. Portanto, não seremos censurados por estarmos nestas fases primitivas, ou seja, ainda na infância espiritual. Porque o que nós chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por estes ciclos iniciantes por onde nós estagiamos, lembrando que estas fases ou ciclos não foram criados por nós. Olha o que ele vai dizer agora. Mas pelos desígnios de Deus, que regem a natureza como um todo. Será que dá para entender? Olha só, vamos prestar atenção. A gente ainda está no mundo de prova e expiação, tá legal? Todos nós já passamos por onde? Pelo mundo primitivo. Sabe o homem das cavernas? Que o instinto prevalece completamente? Todos nós já fomos. Todos nós já fomos. E todos nós, a despeito de estarmos hoje aqui numa live espírita, estudando um livro espírita, renovando atitudes, olha que legal! Nós já vivemos tempos de trevas e de ignorância.
A não ser que alguém aí tenha absoluta certeza que em todas as suas, quem sabe, centenas, milhares de reencarnações, foi o santo. Tem alguém aqui assim? Se tiver, doutor Bezerra está presente, algum apóstolo, algum espírito evoluído? Eu acho que não. Não tem, gente. É tudo junto e misturado, todos nós. Então temos, sim, alguns irmãos muito mais evoluídos. Divaldo fez 93 anos antes de ontem. Temos o Papa Francisco. E reencarnados temos muitas pessoas que passam anonimamente, ou que eu, na minha ignorância, não conheça. Mas eles existem. Agora, nós, todo mundo junto aqui, que estamos juntos, a gente está tudo ali, ó. Tudo. Como é que é o ditado? Tudo faria do mesmo saco? É mais ou menos. Eu não sei que ditado é esse, mas é tudo junto e misturado. Então, todos nós. Ah, nisso aqui eu sou bom, mas nisso aqui não. Aí o outro, nisso aqui ele é bom, mas nisso aqui ele não é tão bom. Entende? A gente está junto numa mesma média, a maioria de nós. Aqueles que não estão nessa média, o que a gente faz? Eu compreendo. Assim como eu quero que o outro compreenda as minhas faltas, as minhas falhas, as minhas, como ele usa aqui, defeitos ou inferioridades, que ele bota entre aspas, porque não é, nada mais é do que? Do que a minha gradação evolutiva. Esse é o ponto. Então, frase de Hamed, prefácio e no último capítulo. Somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. Essa semana eu estava com os amigos e nós estávamos fazendo um evangelho no lar virtual e é provável que eu faça o evangelho numa live próxima terça-feira. Já já eu falo sobre isso. E e esses amigos são amigos do coração mesmo, minha família, parte da minha família espiritual. E eles são muito, veem muito política e essas coisas. E aí não tem jeito, né? Existem políticos aqui no nosso país, eu creio que no planeta todo, que tem gente que quer bater, quer pular no pescoço, quer pergunta assim, como pode ser isso? Como não tem bom senso? Como tem uma atitude dessa? E eu falei para eles, olha, essas pessoas precisam da nossa prece. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 31. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então são exatamente estas pessoas que precisam mais da nossa prece, mais da nossa oração. Não está satisfeito com seu governante, por exemplo? Que tal, em vez de você ficar tirando pedra, criticando, fazendo postagem que não devia, você fazer uma prece? Porque quando você fala mal, por favor, entenda, eu falo isso com imenso respeito. Quando alguém tem uma atitude assim, e eu estou falando mal, gente, eu não estou aqui não, tá? Você acha que você está sendo inspirado pela espiritualidade maior para falar mal de quem está aqui? Sério? Really? Desculpa, não tá. Me perdoe. E é simples assim, tá? Então, se alguém faz uma coisa aqui, você está falando mal dessa pessoa, não é Dr. Bezerra que está te inspirando, tá? Então, quando você está falando mal de alguém, você está se aproximando dessa pessoa. Então, por favor, quer fazer uma postagem sobre alguém, que alguém que teve uma atitude equivocada, e aqui eu estou adentrando um pouco da política, faz uma prece. Em vez de fazer uma postagem denegrindo a imagem do outro, portanto, você está compactuando com a sombra, porque você está lançando mais energia ruim para o que já é ruim. Faz uma postagem. Gente, vamos rezar por fulano de tal, porque ele está precisando de preces. Está difícil de entender? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. João capítulo 8, versículo 7. E é simples assim. A gente precisa lançar luz, queridos, onde existem trevas. Eu não preciso lançar mais trevas onde existem trevas. Qual a parte que a gente não está entendendo? Quando eu jogo pedras em alguém, eu estou compactuando, eu estou empoderando o mal, não a luz. Será que é difícil de entender isso? Você acha que quando você faz uma postagem
negativa, denegrindo, ou quando você xinga alguém, ou quando você fala com alguém xingando alguém que fez alguma coisa, você acha que é teu mentor que está aqui te esperando? Por favor, raciocina. Por favor, raciocina. Você acha que é teu mentor que está ali do teu lado te inspirando? Pensa. Não, querido. Não é. Não é. E eu estou falando agora de uma forma bem séria. A gente precisa acordar, tá? A gente precisa despertar. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Não é jogando pedra que eu me torno uma pessoa melhor. É não julgando, mas tendo uma conduta de levar luz onde há trevas. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então faz uma postagem. Quer ajudar? Quer ajudar? E aí eu estou justamente voltando para... Quer ajudar alguém? Faz uma postagem. Pessoal, vamos rezar por fulano de tal, porque ele está precisando de nossas preces. Hashtag pronto, falei. Foi mal aí. Desculpe, mas a gente tem que acordar, tá, gente? A gente tem que realmente despertar. Porque de trevas o planeta já está cheio. O mundo só vai mudar, sabe quando? Quando a gente parar de reclamar e fazer alguma coisa. Para de reclamar dos outros. Para. Joga a luz. Faz uma prece. Eu faço prece. Eu faço prece. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43. 43? É. 43 e 44. Orai por vossos inimigos. Gente, desculpa, não sou eu que estou falando, não. Se não gostou do que eu falei, reclama com Jesus. Esse ensino é dele. Orai por vossos inimigos. Vamos se esforçar para ser melhor, pessoal. A gente consegue. A gente consegue. Se vocês estão aqui, gente, a gente consegue. Vamos sermos nós instrumentos de luz. Vamos voltar aqui para onde eu estava. Voltando para Hamed. Voltando para Hamed. Coisas inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo do tempo da sua ignorância. O título desse capítulo, Tempos da Ignorância. Características próprias de sua estrada evolucional, por onde todos transitamos. Foi mal aí. Tá reclamando? Cuidado com a projeção psicológica, tá? De repente você está vendo no outro o que você esconde dentro de si, ou você está relembrando, quem sabe, quem você foi. Não sei, não sei. Oi, Ana, boa noite. É, Poxa, outro dia a Valesca entrou aqui, eu não sabia. Ela pediu para eu falar com ela. Enfim, eu falei, ela esteve aqui em casa hoje e a gente conversou um pouco e eu não sabia, mas enfim, é só um comentário. Deixa eu voltar para a remédio. Características próprias de sua estrada evolucional, por onde todos transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. Simples assim? É. Simples assim. Simples assim, sim. A gente fala tanto em mundo de regeneração, nós espíritas, para de esperar de Jesus, faz a sua parte. Faz a sua parte. Transforma o ambiente que você vive. É isso, sabe? A gente tem que começar a se preocupar mais com a nossa própria existência. A gente tem que se preocupar mais. Ela está aqui? Quem está aqui, Diana? A gente tem que se preocupar mais em transformar o nosso micro-universo em um lugar melhor para se viver. Se eu transformar o lar que eu vivo em um ambiente melhor, um ambiente onde eu trabalho um ambiente melhor, se eu for o fiel da balança nas reuniões familiares e sociais, pronto, pronto. A Valesca está aqui? Valesca, você está aqui? Não, a Valesca está numa outra live. A Valesca não está aqui. Então, tá vendo? Eu fico lendo, fico me confundindo aqui. Então, eu tenho que modificar, eu tenho que transformar o universo que eu vivo. Esse é o ponto. O ponto da regeneração é esse, entende? Nós precisamos mudar o micro-universo que a gente está inserido. Esse é o ponto. Não é ficar esperando milagres, o apocalipse chegar. Não, não é nada disso, não. É eu ser uma pessoa melhor. Eu ser um foco de luz. É isso.
Hamed continua. Vou falar mais um pouquinho e a gente já abre aqui. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Ok? Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofreremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Tá difícil de entender? Querem que eu desenhe? É isso. É simples assim. Por atos ou atitudes que ignoramos. Vale, porém, considerar que, à medida que nossa consciência se expande e mais lucidez se faz em nossa mente, maiores serão os nossos compromissos perante a existência. E, queridos, nós precisamos entender uma coisa muito simples. Não é porque a pessoa tem 3 pós-docs lá na Suíça, no MIT, seja onde for, em Harvard, isso não quer dizer que a pessoa seja moralmente evoluída. Não, não quer dizer, entende? Não quer dizer que ela tem uma gradação espiritual evolutiva. Não quer dizer, por favor, entenda. Então não é porque a pessoa é arquizilhardária ou ela tem poder político, ou seja lá o que for, que ela... Valesca! Valesca está aqui, pessoal. Oi para Valesca. O que é que ela falou aqui? Me chama, meu bem. Me chamou. A Valesca é uma querida. Valesca ela sabe disso. Ela sabe disso. Então, o teu grau de intelectualidade, ou tanto de dinheiro que você tenha, ou de poder, não quer dizer que você seja moralmente evoluído. Esse é o ponto. Então, às vezes fala assim, mas fulano fez não sei quantas faculdades. Não, para. Isso não quer dizer que a pessoa tenha moralidade espiritual. Por favor, entenda. A história da humanidade ela está repleta disso. De quê? De reis, de presidentes, que eram verdadeiros tiranos. Ou seja, a despeito do conhecimento intelectual, do poderio, espiritualmente, não eram. Então, esse é o ponto. O problema é que a gente tende a acreditar que a pessoa, porque tem poder, ou porque tem intelectualidade, ou porque atingiu esse ou aquele grau, ou porque tem tantos anos de idade, a gente tem a tendência a entender que aquela pessoa ela é moralmente evoluída. E a história já mostrou que não é. Esse é o ponto. A gente precisa começar a aprender mais com a história da humanidade. Nós precisamos entender isso, tá? Ela está repleta disso. Por exemplo, nas religiões, quem Jesus combatia mesmo na época dele? Quem é que Jesus combatia? Os fariseus e os saduceus, que eram as seitas dominantes. Os fariseus dominavam a religião e os saduceus dominavam a política e a economia. Está parecendo com alguma coisa parecida com a nossa atualidade? Ele combatia aqueles que dominavam a religião e aqueles que dominavam a política, as finanças, a política e a economia. Tá difícil de entender? Não. Entendem? É a mesma coisa. Então, às vezes, nós vamos ver na história da humanidade pessoas que deteram poder religioso, que cometeram os mais escabrosos. A Inquisição. Agora, o último ato da Inquisição, para quem não sabe, foi no século XIX, não faz tanto tempo assim não, tá? Faz 150 anos, pessoal. O último ato da Inquisição. Foi na Espanha, em Barcelona. Diga-se de passagem, o último ato da Inquisição. Então, já se mata ainda hoje em nome de Deus. Em outras religiões, graças a Deus não, mas a cristã se mata em nome de Deus. E políticos perversos e tiranos, esse é o problema, essa é a questão. A gente precisa entender que não é porque a pessoa ela se veste de ouro, de púrpura, que ela moralmente, espiritualmente, ela é evoluída. Ok? Queridos, vamos abrir agora para algumas perguntas. Se alguém quiser. Aceita? Abestadinho, sou eu, Valesca sabe. Aceita o quê, gente? Aceita o quê? Não entendi. É para aceitar o quê? Jack, Valesca quer participar. Renata, você está aqui.
Lá. Valesca quer participar? Como é que eu faço? Espera aí. Fazer uma transmissão ao vivo. Ela queria, teve outro dia que ela estava aqui, eu não sabia que ela estava, ela falou que ela escreveu um monte de coisa e eu acabei de aceitar. Valesca, estou te aguardando. Acabei de te enviar o trocinho, seja lá o nome que tenha isso. Cadê você, Valesca? Gente, será que sou eu que não sei mexer nesse troço? Afe Maria, será que sou eu? Aguardando Valesca, é o que está aparecendo aqui para mim, aguardando Valesca. Aguardando Valesca. Não vai ter pergunta, já vi que vai virar um bate-papo. Não recebi, eu vou tentar de novo, Valesca. Vamos lá. Vou tentar de novo. Fazer uma transmissão ao vivo com Valesca Amor. Fazer uma transmissão ao vivo. Te mandei de novo. E de novo apareceu para mim. Aguardando Valesca Amor. Gente, será que é minha internet que é ruim? É por isso que. Olá! Eu tô com Que é isso, pra criatura? não pegar o coronavírus com você aí. Brincadeira! Gente. Pessoal, Valesca, Valesca, pessoal. Oxe, mais de 20 pessoas disseram: aceite, aceite, deixa ela entrar, só Não, você não via. Olha aí, povo, oba, vivo, tá vendo? gente, eu não fico lendo o que aparece. O que eu vou fazer? Você tem que ler, que você é o dono da live. Não, ou eu leio ou eu falo. Não tem jeito. Não dá. Não dá. Olha só, deixa eu falar. Deixa eu explicar. Pessoal, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou multifuncional como as mulheres. Então eu vou te explicar. Por exemplo, ou eu pisco os olhos ou eu respiro. Eu não consigo fazer as mesmas coisas, duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então eu pisco o olho e depois eu respiro. Eu não sou igual vocês que conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Valesca, pode falar, dê seu recado. Jesus fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Olha a minha Ele cara de ser agora parecido com transformaria Jesus. água em álcool em gel pra gente. Isso sim era milagre, tá? Dá bom senso para as pessoas serem um verdadeiro milagre. Bom senso. Muito bem, Jack. Eu queria, Jack, lhe perguntar e pedir para você falasse em 2 minutos para as pessoas saírem um pouco das teorias do raciocínio, aquilo que a gente conversou hoje, e exercitar mais, né, o sentir, o perceber. Eu vejo que muita gente deixa de fazer determinadas coisas ou tomar determinadas atitudes porque pensa, não, mas porque no evangelho, não, porque sei quem diz, porque Divaldo, porque Chico, mas e você? Entendeu? Não é que eu estou dizendo eles, não. Você Gente, é o entendeu? seguinte. Eu várias vezes eu já falei isso, e isso é uma questão muito séria. Nós espíritas, a gente lê muito, a gente estuda muito, mas nós precisamos nos perguntar se a gente está fazendo. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, esse ano, uma pessoa chegou para mim, tomara que eu não esteja aqui, mas essa pessoa falou para mim, assim, esse ano eu li 56 livros. Aí eu pensei comigo, será que ele aprendeu alguma coisa? Será que não seria melhor estudar só um? Gente, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Às vezes a gente precisa pegar poucas lições e procurar botar em prática. Essa é a grande questão. Às vezes a gente quer estudar, 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 e você perde estudando e de repente você não está fazendo nada. Então você está enchendo a sua mente, mas o teu coração não está reverberando em atitudes. E aí será que adianta saber tanto? Eu sempre falo isso, né? Será que adianta saber as 1019 perguntas de cor do Livro dos Espíritos, os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os 8.000 versículos do Novo Testamento? Para que guardar conhecimento? Se você não está praticando, é letra morta. E aí não adianta. Tudo isso que a gente... Todas as palestras, né? Eu fico imaginando assim... Vou falar rapidinho. Imagina você. Imagina eu desencarnando, tá legal? Imagina eu desencarnando. Você não é doido, Aí eu chego... você tem juízo. O quê? Você tem juízo. Não, mas olha só. Imagina só. Eu chego lá em cima... É para falar sobre a live que a gente fez hoje. Eu cheguei lá em cima.
Aí vamos supor, para falar uma cidade espiritual conhecida, eu fui lá para o Nosso Lar. Nosso Lar não está em cima de Brasília, tá? Nosso Lar fica em cima do estado do Rio de Janeiro, a 40 quilômetros de altura. Aí vamos supor que eu fui para lá? Então tá. Aí eu desencarnei e falei, gente, nossa, eu era espírita, fiz 1000 palestras e fazia não sei quantos trabalhos. Nossa, deve ser o doutor Bezerra que vai me receber, né? Eu chego lá em cima, tá o doutor Bezerra lá, na porta de Nosso Lar. Aí imaginando assim, nossa, vai ter um tapete vermelho, né? Vai ter uma banda musical para mim, pelo menos, né? Anjinhos tocando harpa, quem sabe, né? Trombetas de glórias, né? O Jack Darcy está voltando. Aí eu chego lá, vejo o Bezerra, né? Doutor Bezerra, e falo assim, e aí eu muito íntimo, né? Afinal, eu sou palestrante, né? Eu chego lá assim, ô Bezerra! Aí ele me olha assim, ô meu irmão Jack. Aí eu já vejo que tem alguma coisa errada. Não trouxe Valesca, é barrado. Aí eu falo assim, e eu já vou entrando, né? Eu vou entrando como se a casa fosse minha. Aí ele fala assim, um instantinho só, querido. Vamos conversar um pouquinho aqui fora. Aí eu já vejo que tem alguma coisa errada. Aí ele vai lá, puxa lá no tablet espiritual dele e fala assim, eu tô vendo aqui os trabalhos que você fez, Jack. Aí eu já começo a ficar preocupado pela seriedade dele. Nossa, eu vi aqui que você fez não sei quantas palestras. E aí eu já começo a mudar de atitude. Eu falo assim, não, não, doutor Bezerra, sabe? Não, não, foi só uma meia dúzia que eu fiz. Imagina se eu fiz muitas palestras. Não, foi só uma coisa ou outra. Não, mas eu vi aqui que você estudava bastante o Novo Testamento, né? E aí eu vou ficando preocupado. Eu falei assim, não, o senhor está equivocado. Era só de vez em quando que eu pegava uma passagem ou outra. E não é assim como o senhor está dizendo, não, deve ter algum erro aí no seu tablet. É ele. Não, meu irmão, eu estou vendo aqui. E aí vai dar aquela vontade, aí vai dando aquela ansiedade, e eu fico pensando, o que será que ele quer comigo, afinal? Ele está falando, pois é, né, meu irmão? Você falava tanto, mas você fazia muito pouco. Você falava tanto para as pessoas de Jesus, mas a sua conduta não reverberava. Porque a quem muito for dado, muito será cobrado, queridos. Então nós precisamos entender isso, e é um conceito muito claro. Eu tenho que agir. Eu tenho que ter conduta cristã. Eu não tenho que ter conhecimento. Eu não estou dizendo que seja errado ler, estudar os livros espíritas, não. Eu estou falando que o mais importante que isso é você vivenciar a conduta espírita na sua vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Livro Boa Nova, capítulo 9. Jesus dizendo, quem ama, anda à frente de quem simplesmente sabe. Então, de boa, se falando com imenso respeito, e eu sei que eu cito aqui um monte de capítulos e versículos. Para quem me acompanha sabe disso. Não vou ser hipócrita. Mas se eu não tiver conduta, sabe o que isso está valendo para mim, gente? Só está aumentando minha responsabilidade. Então, é a nossa conduta de existência. Sabe? Não adianta você saber. Você tem que fazer. Esse é o ponto. Então, se pergunte a você mesmo hoje, como grande lição da nossa live, que está falando aqui tempos de ignorância, se pergunte, nossa, eu estou lá assistindo a live do Jack, quinta-feira à noite, o quanto que eu tenho feito? E já que a nossa live é para compreender o nosso próximo, o quanto que eu tenho compreendido que o meu próximo, ele está dando o seu melhor. E a partir daí eu tenho várias atitudes que eu posso tomar na minha existência, mas não a atitude de atirar pedra. Aí eu não posso. Esse é o ponto. Se é uma relação afetiva que o outro não corresponde aos seus anseios, caminhos. Aos políticos, prece. Quer modificar a política? Você tem algum poder de ir lá e modificar a política, seja lá quem for? Tem. Você tem. Faça uma prece. Quer modificar a atitude dos políticos? Em vez de fazer baderna, convoca um grupo de amigos para ir lá, seja lá onde for, Palácio do Planalto, sei lá o nome desses troços aqui em Brasília, não está gostando da política?
Arranje um grupo de amigos, vai fazer uma prece por nossos governantes. Você não gosta da conduta de alguém que é próximo a ti? Faz uma prece. Porque atirar pedras, de boa, gente, isso é mole. Isso aí é fácil. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 33. Se você age conforme os publicanos, os pecadores, que diferença fazes? É Jesus perguntando para os judeus: vocês se acham judeus, a última bolacha do pacote, o povo escolhido por Deus? Ah, mas se vocês estão agindo igual aos outros, que vocês combatem, que diferença faz? Eu acho que esse é o ponto, queridos. Esse é o grande ponto. E faltam 5 minutos para a gente terminar. Valesca, dá um oi aí, dá um recado aí. O meu recado é o seguinte: é melhor fazer prece pelos políticos em casa. Porque se a gente for para lá, vai ser igual aqueles neguinhos do caixão. Tchu, 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 a musiquinha da morte, meu filho. Chegou lá, Não sei. apanha. Não pode, não. Reza Eu em não casa, sei. minha gente. Não sai de casa, não. Viu? E uma pessoa disse aqui, o Henrique, para o pessoal lembrar de seguir o perfil do Salve Assi. Tá? Eu já Querido, segui. vamos salvar o perfil do Salve Assim. Valesca, eu vou te isolar agora para eu ficar aqui sozinho, tá? Eu vou sair. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. menina. Queridos, faltam 5 minutos para nós terminarmos. Valesca esteve aqui. Eu achei que a senhora estava numa outra live. Enfim, ela está aqui, que legal, né? O recado está dado. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já diria, eu acho que é Beto Guedes, o cantor. Vamos rezar. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, nos disse o Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 43, 44 e 45. Esse é o ponto, gente. Vamos entender que o outro, ele está no seu melhor. Para de querer que uma criança de 3 anos sente ao seu lado para estudar física quântica. Pode ser. É como eu falei outro dia, ou não, foi num texto que eu escrevi aqui há muito tempo atrás. Quando você exige de uma criança espiritual algo que ela não pode dar, quem não está sendo coerente não é a criança espiritual, é você. E para as mães e para os pais de plantão que estão aqui, é isso. Por exemplo, imagina o seu filhinho de 3 anos, mamãe, estou com fome. Aí você fala para ele, vai no fogão e faz um miojo para você. Você vai fazer isso? É coerente? Não é. Então vamos deixar de ser incoerente? Vamos aceitar. Somos agora o melhor do que poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. Os tempos de ignorância, queridos, são esses. Cada um é uma gradação evolutiva. O que a gente pode fazer? Exemplificar. E é simples assim. Para variar, eu acho que a live vai cair antes de eu terminar a prece, mas vou dar um recado rápido. Terça-feira, 20 horas, faremos um culto do Evangelho no lar. E aí, então, vai ser como eu fiz algumas semanas atrás. Tragam fone de ouvido, esteja em algum lugar que vocês possam relaxar, porque a gente vai fazer o culto do Evangelho e no final eu vou fazer um relaxamento induzido para que a própria espiritualidade, para que possamos sentir a espiritualidade agindo em nós e quem sabe nos dando algum recado que a gente queira, ok? Então, próxima terça-feira, 20 horas, eu vou estar anunciando aqui, tá bom? Gratidão imensa a todos. Vamos fazer a nossa prece. Lembrando que, queridos, acabou que eu não respondi a pergunta de ninguém. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, me mande no privado, por favor. Quando eu termino a live, eu não pego mais no celular, por recomendação da própria espiritualidade, mas amanhã a gente pega e vai respondendo na medida do possível. Tá bom? Vamos rezar. Senhor Jesus, auxilia-nos, Mestre, a compreendermos o nosso próximo nas suas fragilidades, assim como tu nos compreende nas nossas. Visto que aqui estamos, Senhor, nos dê a força necessária para vencermos a nós mesmos e sermos instrumentos teus, onde quer que estejamos. Coloque em nossas bocas, Senhor,